Unidade 2, Cultura, pluralidade na expressão humana. Aula 17.2, conteúdo, segunda geração poética do romantismo, o ultrarromantismo, Álvares de Azevedo, Casimiro de Abreu, Junqueira Freire, Fagundes Varela. Habilidade: explicar por que a temática do amor e da morte define o projeto literário da segunda geração romântica brasileira. Muito boa tarde a todos, professores, alunos. Hoje é sexta-feira e vamos rever aí alguns assuntos que o professor Júnior já falou aí da geração romântica da primeira geração. Então vamos ver aí os principais pontos que ele já mostrou para vocês, então vamos lá. Então, o romantismo na primeira geração no Brasil, né, tem o início do romantismo e acontece com a publicação da revista Niterói em 1836 e de Suspiros Poéticos e Saudades de Gonçalves de Magalhães. Começou aí com esses poetas românticos e seguindo aí nós temos José de Alencar também, Gonçalves Dias, grande expressão da literatura do romantismo desse período, né? São os principais representantes da primeira vertente do romantismo brasileiro, também chamada de indianismo. E na primeira geração romântica também os temas preferidos da primeira geração são o saudosismo, né, que é saudade, por estarem distantes da pátria, e o nacionalismo, a valorização das coisas da nação, do Brasil, né, do que era nosso. Então vamos para o nosso desafio do dia. Vamos acompanhar a leitura do poema. Este inferno de amar é o título do poema, ok? Este inferno de amar, como eu amo. Quem me pôs aqui na alma? Quem foi? Esta chama que alenta e consome, que é a vida e que a vida destrói. Como é que se veio atear? Quando se há de ela apagar? Você concorda que a ideia de amor está sempre ligada à ideia de sofrimento? Então você vai explicar e justificar a sua resposta em relação a essa pergunta, ok? Então vamos dar início à nossa segunda aula. Muito bem, então nesse segundo momento nós vamos falar da segunda geração do romantismo, que é marcada aí pelo sentimento de morte, né, de medo de morte. Então, nós vamos conhecer essas características e alguns autores que tiveram bastante evidência nesse momento. Então, ela é marcada aí pelo mal do século, né? O que vem ser esse mal do século, né? Apresenta-se aí o egocentrismo exacerbado dos poetas, né? O pessimismo, podemos até afirmar o satanismo, né? A atração pela morte, né? Seus principais representantes são Álvares de Azevedo, Casimiro de Abreu, Fagundes Varela e Junqueira Freire. Então aqui o mal do século, né? A gente pode dizer também que ele está associado aí ao tédio e à depressão, né? Vivida por esses poetas, já que eles viviam uma época muito solitários, muitos deles iam para outro município, outro estado, para estudarem direito, né? Então eles ficavam muito sozinhos, muito solitários, e o local onde eles viviam era assim não tinha muito movimento, era tudo muito calmo, muito tranquilo. Então Casimiro de Abreu, por exemplo, escreveu uma carta para a mãe dele, né, dizendo que o local onde ele vivia inspirava tédio, inspirava depressão. Então, eles tinham essa questão de viverem muito só, ainda mais influenciados, né, pelo gosto da morte, da escuridão, né, da doença também, né, isso tudo influenciava. E como esse movimento começou na Europa, eles liam muito, por exemplo,
alguns autores lá que começaram com esse movimento. Então, eles tinham toda uma gama de conhecimento do que estava acontecendo na Europa, e aí eles abstraíam mais ainda esse sentimento, né? Então, eles tinham fascínio aí pela morte, pela escuridão, pela doença, né? Então, esses poetas, eles, como eles viviam muito sozinhos, e alguns deles se reuniam, né, para ficar à noite, assim, declamando os poemas deles, e aí eles não se alimentavam direito, né, eles bebiam, usavam drogas, e aí o corpo deles começava a ficar doentes, né? Então, a maioria deles morreram muito jovens, vítimas da tuberculose, devido a essa vida boêmia que eles tinham, né? A segunda geração romântica, né? O projeto literário do romantismo nessa segunda geração é a idealização absoluta e o interesse por ideias essencialmente românticas, né? Então, aí, o amor e a morte são dois sentimentos que vão perdurar nas poesias, né, de alguns desses poetas, vão definir o projeto literário da segunda geração. Então, a expressão desses sentimentos, né, eles são arrebatados por esses sentimentos, por meio de imagens, né, como a solidão, a natureza sombria, né, um amor totalmente idealizado, né? Então, eles idealizavam o amor, idealizavam a mulher, a figura da mulher, não é? Então, eles tinham esse profundo sentimento de morte, de sofrimento, né? O sofrimento da vida. Então, tudo isso vai refletir na poesia, né, desses artistas. Então, nesse momento, a segunda geração, pode passar a cartela, a sedução da morte, né? Então, eles se sentiam muito seduzidos por essa questão da morte, devido à questão do sofrimento, né, que eles tinham em não ter um amor correspondido, né? Eles colocavam esse sentimento de amor, inclusive a questão da sexualidade deles, né? Eles reprimiam e colocavam isso como se fosse algo errado, fosse algo impuro, né? Porque justamente essa idealização do amor e da mulher causava neles um grande sofrimento, porque eles não tinham um amor correspondido, né? Devido a essa grande idealização que eles colocavam, né? Essa figura do amor e da mulher como sendo algo divino, perfeito, né? Então, aí a sedução da morte, né? Uma promessa de descanso eterno, né? Um refúgio às dores da vida, né? A morte aparece aí nos poemas ultrarromânticos, diretamente ligada ao amor não correspondido, como eu falei para vocês, fonte de sofrimento insuportável para eles, né? O binômio amor-morte, ele é traduzido muitas vezes pela oposição entre o desejo de amar e o desejo de morrer. Então, devido a esse grande sofrimento que o eu poético sofria, e aí ele desejava a morte, porque só ela iria trazer o alívio, né, de todo esse sofrimento, de todo esse grande sentimento de tristeza, né, de amor mesmo, amor próprio, né? Então, nós vamos agora ver uma poesia, né? Vocês vão ver uma pequena declamação de um poema e vocês vão analisar e daqui a pouco eu retorno com vocês para que a gente possa fazer essa análise, tá ok? Então, vamos lá. Pensamento gentil de paz eterna. Amiga morte, vem, tu és o termo de dous fantasmas que a existência formam, dessa alma vã e desse corpo enfermo. Pensamento gentil de paz eterna. Amiga morte, vem, tu és o nada. Tu és a ausência das moções da vida.
do prazer que nos custa a dor passada. A letra desse poema, ele fala que a morte, ela é amiga, né? Que ele chama a morte, porque ela justamente seria o quê? O alívio de todo o sofrimento que ele estava sentindo, né? Naquele momento. Então, devido a esses conflitos que ele tem na alma, essa questão do sofrimento da vida, da falta de ter a realização, de concretizar um amor não correspondido, ou então pela própria questões da vida mesmo, né, o sofrimento humano. Então, a segunda geração romântica, né, vem ter aí o medo de amar, que em relação ao amor, as obras dos ultrarromânticos, né, apresentam uma visão dualista, que envolve a atração, medo, envolve a atração e medo, o desejo e a culpa, porque ao mesmo tempo que ele desejava amar uma mulher, ao mesmo tempo ele se sentia culpado, né, por ele achar que aquele sentimento era algo impuro, né, já que ele vai idealizar a mulher como um anjo, como um ser sublime, um ser celeste, né, de pureza, de virginidade. Então, por isso que aqui nesse poema da segunda geração, que no caso foi do Casimiro de Abreu, né, o poema Amor e Medo, vejam como ele começa aqui falando sobre o desejo, né? Ó, no fogo vivo eu me abrasar inteiro, né? Ébrio e sedento na fugaz vertigem. Então, quando ele diz aqui, ó, no fogo vivo eu me abraso inteiro, aí significa o desejo sexual que ele está tendo, ok? O fogo vivo. Lembra que a gente já estudou sobre a questão do amor ser tratado como fogo, né? Como algo que arde, que queima, né? Então aqui, ó, ele está tendo o desejo sexual. E aqui, ó, ébrio e sedento na fugaz vertigem. Vil machucava com meu dedo impuro. Ó, vil. Vil significa alguém que faz algo que não é para fazer, não é? Machucava com meu dedo impuro. Olha aqui a palavra impuro. Como se o que ele estivesse fazendo seria algo que esse desejo sexual é algo, um sentimento impuro, né? Impuro. E aqui, as pobres flores da grinalda virgem. Aqui a gente pode dizer que a figura da mulher está envolvida aqui, ó. Quando ele diz grinalda virgem, é como se ele tivesse imaculando, né? Já que ela é virgem. Vampiro infame eu sorveria em beijos. Veja que ele coloca a figura do vampiro, né? Que é uma figura, um elemento lendário, em que ele suga o sangue das pessoas, né? Então aqui ele já utiliza como se estivesse sorvendo, né? Sorver absorver, né? Beijos em toda a inocência que teu lábio encerra. Veja então, inocência, né? Pureza dos teus lábios. Ele iria sorver em beijos, né? Toda a inocência que esses lábios têm. E tu serias no lascivo abraço. Lascivo abraço. Veja aqui, ó. Um abraço libidinoso, né? Que já está libidinoso, que já está indo para o lado sexual, não é? Tu serias no lascivo abraço um anjo enlodado nos pauís da terra. Então, olha como ele usa a figura da mulher aqui, ó. Como se fosse um anjo, né? Um ser divino, um ser sublime, um ser puro, não é? Então, aí, ele faz toda essa relação de sentir um desejo sexual e, ao mesmo tempo, ele se colocar como algo impuro, né? A ação dele fazer, de ele sentir esse desejo, e aí ele se condena por isso, não é? E ele coloca a figura da mulher como algo puro. E no final ele diz, se de ti fujo é que te adoro muito, esbela eu moço,
Ou seja, ele fugia desse sentimento, não é? Porque ele adorava ela, adora muito, né? És bela, eu moço. Tens amor, ou seja, ela tem amor para dar, mas ele tem medo, né? Ele tem medo desse sentimento que ele tem, desse desejo sexual que ele tem por esta mulher. Seguindo, nós temos os 4 principais autores, né? Que foi a Álvares de Azevedo. E ele escreveu aí os gêneros cultivados, né? Poesia lírica, contos, né? Teatro. As obras dele são Lira dos 20 Anos, Noite na Taverna e Macário. Nós temos também Casimiro de Abreu, na poesia lírica, né? Ele ficou mais na poesia lírica, mais em poesias de amor. E as Primaveras, Fagundes Varela, poesia lírica também, e Contos e Fantasias. Junqueira Freire, poesia lírica e inspirações do claustro. Então essas foram as principais obras que foram construídas nesse período. E falando ainda de Álvares de Azevedo, ele viveu de 1831 até 1852. As faces de Ariel e Caliban, perfeitamente enquadrada no dualismo que caracteriza a linguagem romântica. A essa contradição é visível na sua principal obra poética. Então, esse dualismo que ele propõe no poema dele, no soneto, né? Mais uma vez ele vai falar da figura da mulher aqui nesse poema, como vocês vão ver agora. Vejam aí quando ele escreveu esse poema, toda vez que ele se referia à palavra pálida, ele está se referindo à aparência feminina, né? Elas eram muito brancas, né? Para eles colocavam a aparência da mulher assim, como pálida, como aparência feminina. A luz da lâmpada sombria, ou seja, olha aqui, as coisas sombrias, né, escuras, era uma característica também desse período. Sobre o leito de flores reclinada, olha aqui as flores presentes, né? Eles também usavam muito as flores, né? Anjo, né? Eles usavam muitas essas palavras para se referir à mulher. Como a lua por meio embalsamada, entre as nuvens do amor, ela dormia. Vejam só como ele diz, né? Como ele estava vendo, né, essa mulher, idealizando ela, colocando ela entre flores, entre a lua, entre as nuvens, não é? Então, é um ser maravilhoso, um ser sublime, um ser puro. Era a virgem do mar, na escuma fria, ó, virgem, né? Então, aqui ele usa a figura da mulher como uma mulher pura. A pureza da mulher. Pela maré das águas embalada, era um anjo entre nuvens da alvorada. Anjo novamente, ó. E que em sonhos se banhava e se esquecia. Em sonhos, eles usavam muito essa questão do sonho, né? Porque aqui, no sonho, era possível ele ter um amor idealizado, esse amor, esse sentimento. Então, por isso que muitos poemas eles vão utilizar a palavra sonhos, porque era neles que eles conseguiam. Só nos sonhos eles conseguiam realizar aquilo que eles desejavam. Era mais bela o seio palpitando, negros olhos as pálpebras abrindo, formas nuas no leito resvalando. Não te rias de mim, meu anjo lindo, né? Novamente aqui, anjo. Por ti as noites eu velei chorando, por ti nos sonhos morrerei sorrindo. Ó, nos sonhos, que era onde era possível eles realizarem
tudo aquilo que eles desejavam, né? Já que era um amor idealizado, era a mulher idealizada. Então, somente no sonho seria possível ele morrer, ele ter, ele sentir, né? Esses sentimentos, viver esse amor. Então, Álvares de Azevedo ele ficou mais nesse nível, né? De fazer poesias líricas, né? Falando do amor pela mulher, colocando a mulher como um ser divino, um anjo, pureza, não é? E Álvares de Azevedo, ele morreu muito cedo, né? Em 1852. E as suas obras foram publicadas só em 1853, né? Um ano após a morte dele. Geralmente eles morriam muito cedo, ele morreu acho que aos 20 anos, vítima de tuberculose, né? Como eu falei para vocês, eles tinham uma vida muito desregrada, eles não dormiam direito, não comiam, né, usavam drogas, e aí eles pegavam tuberculose, e como eles tinham mesmo esse desejo pela morte, né, que era onde eles iriam ter a paz, o descanso, né, de todos os conflitos que eles viviam internamente. Nós temos mais um poema, vamos lá? Ideias íntimas. Oscilam o bordo, é triste como a sombra, que seus cantos povoa. O Lamartine é monótono e belo como a noite, como a lua no mar e o som das ondas. Parece-me que vou perdendo o gosto, vou ficando blasé, passei os dias pelo meu corredor sem companheiro. Então aí indica o que? Solidão, né? Sem ler nem poetar. Vivo fumando, minha casa não tem menores névoas, que as deste seu de inverno solitário. Passo as noites aqui, os dias longos, dei-me agora o charuto em corpo e alma. Então aí ele está descrevendo apenas a solidão, né? O estado que ele se encontra em plena solidão, sem ler, sem escrever os poemas, sem fazer nada. Só curtindo o dia e a noite, né? Usando aí fumando, um prazer, né? Pelo menos isso. Então, o projeto literário do romantismo é do medo, né? Do medo, da morte, né? Esse desejo por tudo aquilo que traz a paz, no caso, a morte seria a forma deles descansarem em paz, né? Fugirem de todos os conflitos, de todos os problemas psicológicos ou problemas da vida, de um amor não correspondido, né? Que eles poderiam alcançar a paz. Só quando no início da nossa aula colocamos aquele poema, né, que fala que a morte é amiga, que a morte vai trazer o alívio, né, para todos os problemas. E aí o projeto literário do romantismo da segunda geração vai estar baseado nisso, né? Também os temas sombrios, né, a natureza sombria, tudo escuro, né, tudo negro. Então, esse período vai ser marcado muito por esses sentimentos, né? De angústia, de tristeza, né, de depressão. Então, isso teve muito a ver com a vida deles mesmo, né? Porque eles saíram da cidade deles, eles iam estudar para uma outra cidade e eles ficavam muito solitários, muito sozinhos. E aí eles tinham, né, esse desejo pela morte, pelas coisas obscuras, por esse amor idealizado, né, que eles não conseguiam alcançar essa mulher pura, essa mulher divina, essa mulher idealizada, né, um amor que eles idealizavam de uma forma tal que não era possível alcançar na realidade. E que esse sentimento só seria possível nos sonhos, né? Quando você sonha, você consegue chegar ao nível daquilo que você idealiza. Então, o projeto literário da segunda geração é marcado pela morte, pelo medo, pelos conflitos existenciais, né? Por esse desejo de morrer para aliviar
todos os sofrimentos, todas as tensões, todos os conflitos que o ser humano mesmo vivencia, não é? E, claro, tiveram uma influência lá da Europa, de autores que também escreviam poemas românticos com esse tema de morte, com temas do amor idealizado. Então, é isso que vai caracterizar esse segundo momento da geração romântica, ok? É para você esse desafio, tá na tela. Observe atentamente a imagem. Há alguma relação entre elas? Reflita. Nós temos ali o cavaleiro e temos aqui o índio. É, rapaz, agora no romantismo, vem comigo. No romantismo, primeira geração, conhecida como indianista, nacionalista. O índio é figura nacional, é o herói nacional, símbolo de pureza e bravura. E o desafio 2? Desafio 2 é um poema, né? Este inferno de amar, como eu amo. Quem me pôs aqui na alma? Quem foi? Esta chama que alenta e consome. Então, esse poema, de acordo com esse poema, essa ideia de amar, de amor, está sempre ligado ao sofrimento? Bom, isso aí depende, né? Se a pessoa for correspondida, lógico, não vai ter sofrimento. Agora, se ela não é correspondida, aí sim vai ser um sofrimento daqueles. Então, até segunda-feira. Tchau. Forte abraço, turma!